Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para contribuir com os meus alunos que precisam fazer a entrega do questionário da avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho pode ser realizada, ser feita, né? Seja no aplicativo no Excel, seja no Word, seja inclusive manuscrito, né? Você precisa entregar no formato que for melhor para você. Se você tiver a opção do Excel, espero que esse vídeo contribua, ok? Bom, como eu venho falando já, né, em alguns vídeos sobre atividades de Excel e do Excel básico, nós vamos utilizar este espaço aqui, ainda com estas linhas de grade, mas no final, como eu sempre recomendo, nós iremos tirar as linhas de grade. Por enquanto, ela serve para nos dar o norte aí, né, em relação à organização, né, à localização. E vamos lá, vamos dar o primeiro passo. É o seguinte, é, não existe um padrão, né? Não existe uma determinação, por exemplo, legal de como deve ser o formato deste questionário de avaliação de desempenho. Então, fica aqui a minha sugestão apenas, tudo bem? E essa, gente, essa proposta é para que vocês atendam plenamente a proposta, né? Ao que foi solicitado na atividade de avaliação de desempenho, tá? Claro que profissionalmente você vai ter provavelmente alguns recursos à sua disposição, de repente um software próprio de avaliação de desempenho, ou então você entrará em uma empresa que já tenha modelos já aprovados pela diretoria, tá? Então, claro que você não deve levar isso aqui ao pé da letra quando você assumir uma posição no mercado de trabalho. Isso daqui serve para você apresentar agora para a sua atividade acadêmica. Mas, caso você venha a ir para alguma empresa que ainda não tenha um questionário de avaliação, aí vale recapitular esse nosso encontro, né, essa nossa aulinha, para que você dê o pontapé inicial lá na empresa, tá bom? Então aqui, ó, vamos começar pelo nome da empresa. Nome da empresa, dois pontos. Nome do colaborador, dois pontos. Data de admissão, dois pontos, né? Até antes mesmo aqui, ó, vou dar mais um espaço aqui. Bom, neste vídeo eu tenho a oportunidade de falar com vocês com mais detalhe, tá? Não sobre a disciplina avaliação de desempenho, mas sobre a construção desta atividade, ok? Então vamos lá. Para você inserir uma linha aqui em cima, basta você selecionar, nesse caso aqui a linha 2, e clicar em inserir. E aí você vai inserir quantas linhas quiser, tá bom? Depois você pode fazer o ajuste. Aqui eu esqueci de colocar assim, avaliação de desempenho. Bom, nós estamos fazendo isso dia 15 de junho de 2020, então vamos dizer que esta avaliação de desempenho tem relação com o primeiro, né? Primeiro 167, né? Primeiro semestre de 2020. Aqui a gente pode estar, de certa forma, dizendo que essa avaliação de desempenho tem relação apenas ao primeiro semestre de 2020, ou você selecionar ali um ciclo, né? Seja segundo semestre de 2019 ao primeiro semestre de 2020, enfim. Ali você vai colocar o período, tá bom? E aí sim, nome da empresa, nome do colaborador, data de admissão. Aí você coloca assim, ó, área ou departamento, né? Ou setor. Vamos colocar setor? Vamos, setor. Embaixo, gestor. Bom, aqui a gente em tese terminou o cabeçalho, tá? Vamos para propriamente dito o questionário, tá? Então, levando em consideração que esse será um questionário para o tipo de avaliação por escalas gráficas, né? Então nós teremos o questionário e depois a pontuação. É claro que poderia também ser o contrário, mas visivelmente
Como sugestão, eu digo que vocês deveriam colocar nas linhas as perguntas, né? E na horizontal, né? Nas colunas, você colocar a pontuação, a referência, né? A escala de aprovação ou reprovação que a sua empresa assim decidir. Aqui nós vamos utilizar o máximo de espaço, mas isso não quer dizer que deve ser assim refletido lá quando você assumir uma posição, tá bom? Então aqui, ó, eu vou colocar assim, pergunta 1. Aqui eu não vou, né, explicar que pergunta 1. Aqui eu não vou redigir a pergunta, porque dependendo de quem você esteja fazendo a avaliação, quem seja o destinatário, portanto, quem seja o avaliado, isso vai depender inclusive para a geração de perguntas, porque a avaliação de desempenho tem muita relação com o cargo da pessoa, né? Então não adianta eu tornar aqui, dar um exemplo de maneira genérica e para não confundir vocês, porque senão daqui a pouco, né, você pode acabar utilizando como referência para qualquer que seja o cargo. E aí as perguntas, claro que tem que ter relação o quê? Com as habilidades necessárias para aquele cargo, né? Para as características dos funcionários que ocupam aquele determinado cargo, se aquele cargo atende cliente interno ou externo, todas essas variáveis e outras tantas vão ter relação com a criação das perguntas, tá bom? Então aqui, ó, pergunta 1, pergunta 2. Deixa eu ver se ele aqui já me permite, ó, selecionar os dois e... já, olha que bom. Pronto, vou colocar aqui 10 perguntas. Vocês sabem como fazer isso? Bom, você tem que colocar aqui, você tem que fazer com que o Excel entenda que você quer respostas por meio de lógica. Então, ó, pergunta 1, pergunta 2, quem é? Por lógica, qual é o próximo? Pergunta 3, não é? Então, você seleciona os dois primeiro para ele identificar pergunta 1 e pergunta 2. Depois vem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Você vem aqui nesse pontinho, nesse quadradinho no final dessa seleção e arrasta, tá bom? Clica, não solta e arrasta. Foi o que eu fiz aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Olha, eu selecionei pergunta 1 e pergunta 2, vim aqui nesse ponto, cliquei, não soltei e arrastei. E aí ele preenche, né, por lógica, pergunta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá bom? Bom, aqui nós vamos colocar então as referências, né, das pontuações. Vamos começar aqui por 0, mas poderia ser por 1, poderia ser por 5, né? A escala poderia ser de 1 a 3, poderia ser de 0 a 5, aí vai depender da proposta da sua empresa, tá bom? Aliás, muito provavelmente da sua proposta para a empresa. Então, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok? Pessoal, não queria dizer não, mas a gente já praticamente terminou isso daqui, tá? Agora a gente vai só ajustar para que visivelmente ela fique mais interessante. Opa, olha o que eu fiz aqui. Tá vendo aqui, pessoal? Ó, eu ao invés de vir com a seta para a direita, eu desci e depois eu continuei escrevendo. Como é que eu faço para resolver isso? Apago e coloco aqui? Ou copio e coloco aqui? Ou recorto e coloco aqui? Ou arrasto, seleciono e arrasto? Tanto faz. É a opção que você julgar mais rápido. Nesse caso aqui, ó, eu selecionei, vim com o cursor aqui nessa borda de seleção, clico e não solto e arrasto. Ó. Soltei, foi para o lugar dele. Tá bom? Mas eu poderia, olha só, eu poderia selecionar, dar um Ctrl C e um Ctrl V, mas aí eu permaneceria com ele embaixo, teria que selecionar e deletar. Mas eu também poderia vir, selecionar, Ctrl X, que é para recortar, Ctrl V, que é para colar. Aí eu recortei e colei, tá vendo? Bom, tem diversas formas, né, pessoal? Agora vamos tratar de deixar este documento aqui mais agradável. Bom, eu sei que a avaliação de desempenho vai acabar ocupando toda a extensão do meu questionário. Então, ó, tá vendo que a primeira coluna utilizada é essa e a última é essa. Então, eu seleciono aqui até a coluna M e clico em mesclar e centralizar. Certo? Então, eu mesclei e centralizei todas essas células.
Posso aqui dar um destaque maior, portanto aumentar a fonte, ó, aumentar o tamanho da letra, e posso colocar em negrito. Aqui, ó, nome da empresa, nome do colaborador, data de admissão, perceba que está o quê? Na coluna B, mas o texto está avançando para a coluna C, né? Essa daqui, inclusive, até a coluna D. O que eu faço? Eu posso simplesmente selecionar toda a planilha, depois eu vou clicar em duas vezes quando o cursor assim ficar entre uma coluna e outra, e aí o próprio sistema, o próprio Excel vai me indicar qual o tamanho da coluna B para receber o maior texto digitado na coluna. O maior texto é qual? O nome do colaborador, tá vendo? Que na coluna B esse é o maior texto. Então provavelmente a coluna B vai vir aqui, ó, tá? Vamos ver? Pronto. Por outro lado, o que aconteceu? O texto com o tamanho da fonte avaliação de desempenho, que não estava na coluna B, ela estava, perdão, ela estava aonde? Em várias células, né? Até a letra M. Então, por isso que ele não respeitou. Aí, para resolver isso daqui, você pode aqui, ó, dentre tantas opções, como ficou muito pequenininho, o espaço do 0 ao 10, você seleciona do C ao M e faz um ajuste de tamanho aqui, ó, para ficar pelo menos assim, né? Percebeu? Ficou melhor, né? Então agora sim, né? Mais ainda próximo da finalização. Minha sugestão que vocês coloquem aqui nessa linha que está separando a avaliação do cabeçalho, vocês também mesclem, né? Ou mesclem essas duas aqui, ó, essas duas linhas, talvez fique até melhor. Seleciona as duas já mescladas, né? E mescla de novo. Primeiro ele vai desfazer e depois clica mais uma vez para ele mesclar. Repara que ele mesclou e centralizou, mas como são duas linhas, ele ficou embaixo, né? Ele sempre vai para baixo. Você faz e você deixa selecionado e marca essa opção aqui, ó, alinhar no meio. Viu? Ficou bem melhor, né? Bom, nome da empresa. Aí você vai ter que selecionar esse espaço aqui para a pessoa digitar o nome da empresa. Nome do colaborador. Mescla e seleciona. E centraliza. Data de admissão. Mescla e centraliza. Setor. Mescla e centraliza. Gestor. Mescla e centraliza. Esta linha que está separando o gestor para a tabela também merece o quê? Ficar separadinha, mais mesclada, né? Para que visivelmente esteja separado ali, tá? Fora isso, pessoal, o que eu sugiro? Que o 0 até o 10 fique centralizado cada um na sua coluna. Então, ó, é só eu selecionar. Observa que o número não vai ficar mais no cantinho aqui, vai ficar centralizado. Veja bem. Ok? Bom, agora é a hora de fazer o quê? Colocar as bordas. Então, faz o seguinte, ó. Marca desde lá de avaliação até a pergunta 10. Clica em bordas, todas as bordas. E pronto, assim. 98% pronto. Minha sugestão, exibir e retirar linhas de grades. Olha como é que ficou, pessoal. Aí você vai começar a perceber, ó, algumas necessidades de ajustes. Eu não preciso ter essa linha separando a admissão de setor. Então, eu seleciono a linha, venho aqui em página inicial e excluir. Pronto. Essa linha aqui, por mais que eu queira uma separação, eu não preciso ter na mesma proporção das demais. Então, é só eu selecionar a linha, né? E diminuir um pouquinho a altura dela. Olha aí. Se eu quiser dar um destaque para mostrar que aqui está terminando e aqui está começando, eu posso, por exemplo, colocar um preenchimento, né? Pode ser preto. Agora se preocupe, porque se for para imprimir esse documento, o ideal é que você não tenha muitas cores, tá bom? Mas como pode ser aí uma atividade virtual, né? Vamos colocar um tom de cinza aqui. Pronto. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Aqui vocês vão digitar as suas perguntas, né? Que claro que vai ocupar mais espaço, então você vai ter que trabalhar aumentando a coluna D.
de repente fazendo até outro procedimento para que fique uma linha mais espessa com quebra de texto interno, mas isso vai depender muito do que você vai utilizar, tá bom? Vamos usar só mais um minuto simulando o preenchimento, tá? Então, nome da empresa, você vai colocar, espero que eu não esteja cometendo nenhum crime aqui, mas vamos colocar Coca Pepsi, como se fosse uma empresa só, tá, pessoal? Nome do colaborador, João Maria. Data de admissão, 1/5/2000. Opa, 1/5/2000. Setor, vamos colocar logística. Gestor, vamos colocar Eduardo. Claro que teria o nome completo, né, pessoal? E aí, depois a gente enviaria esta planilha de avaliação de desempenho para o senhor Eduardo, né? Com o nome do colaborador João Maria, ele poderia olhar para as perguntas e fazer o lançamento das notas que ele atribuísse, né? Que ele quisesse atribuir a este colaborador em relação a estas perguntas, tá bom? Bom, como eu falei, tem diversas possibilidades, essa é uma delas. Você poderia, por exemplo, colocar aqui um subtotal, ou um total, melhor dizendo, um total, aonde você acolhesse aqui, por exemplo, ó, igual, soma, abre parênteses, e seleciona desde o primeiro ponto que a pessoa pode lançar até o último ponto que ela possa lançar. E dar um Enter. E deixa ali com Enter. Vamos colocar aqui borda para ficar também interessante. Se você quiser, você mescla esta daqui para você, né, acabar dando um destaque para o resultado. E aí você orienta para que a pessoa, ao atribuir uma pontuação, ela, por exemplo, coloque assim, ó, vamos supor, na coluna 8, então, ela digite o 8. Na coluna 2, ela digite o 2. Na coluna 10, caso seja essa atribuição, ela coloca 10. Vamos simular aqui um para cada, tá? Então, ó, 6, nesse daqui 5, nesse daqui 4, nesse daqui 3, 2 já está aqui, vamos colocar 1 para cá. O que está faltando agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta o 7 e o 9. Então, para esse aqui, o 7, cadê? 7. E para esse aqui, o 9. Né? É uma simulação. Ou seja, você pode até colocar assim, ó, total até... Se você tem 10 e 10 perguntas, qual o total máximo que a pessoa pode ter? Não é 100? Então, total até 100. Aqui estará a indicação do quê? Da referência de até 100, ela obteve 55 pontos. Tá bom? Isso pode servir para que o gestor identifique, olha, eu tenho aqui um funcionário mediano, né? Ou eu aqui tenho um funcionário maravilhoso. Vamos supor que você tenha 10 em tudo aqui, né? Vamos apagar todo o restante aqui. Olha quanto que esse funcionário teve. De 100, ele é 100. Ele é o máximo, né, pessoal? Bom, agora, por último, que eu observei, observem aqui, ó, o 10, 9, 8 até o 0 está centralizado, mas quando há o lançamento, esse ainda está alinhado à direita. Então, é só você selecionar essas células aqui e clicar em centralizar. Porque aí, a partir daí, quando a pessoa digitar, o número vai ficar centralizado bonitinho. Tá bom, pessoal? Bom, vamos encerrar esse vídeo. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.